Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos de volta ao curso de Linguagem Ladder. Então, só para falar rapidamente de novo, se vocês quiserem simular os códigos em Ladder, existe esse simulador chamado app.plcsimulator.online, né? Então, se vocês entrarem nesse site aqui, vocês têm um simulador bem simples, bem fácil de utilizar. Você coloca as entradas e saídas aqui, as variáveis, e depois monta o programa. Se você jogar no Google PLC Simulator Online, ele também é o primeiro que aparece aqui. Então, tá aqui, ó, Online PLC Ladder Logic Simulator. Então, bem bom para aprender a linguagem ladder sem se preocupar com um simulador, né? Outros dois é o Click 02 Edit da VEG, né? Então, vocês podem procurar. Ele tem o programinha, ele é assim, ó. Um programinha bem simples também, dá para simular, dá para testar algumas coisas. E outro que dá para utilizar, que daí já é um pouquinho mais complexo, é o da Schneider, que é um Machine Expert Basic. Então esse aqui já é um software de programação mesmo, de CLP, né? E aí ele é a versão básica, ele já tem que daí saber lidar no ambiente aqui, né? E se alguém tiver acesso no trabalho, em algum lugar, ao software da Siemens, né? Que não serve só para CLP, é o Tia Portal, né? Que dentro dele tem um software chamado Step 7, que aí é o software que faz a programação do CLP em si. Esse é bem completo e bem complexo. Aí existem vídeos no YouTube só para ensinar como é que usa o Tia Portal, devido à complexidade dele, né? Então tá bom. Então vamos voltar para o nosso curso lá. E vamos falar da aula de hoje. Então, como eu falei, já está disponível no meu canal no YouTube a última aula que é sobre contadores e temporizadores, que nós temos depois na avaliação. E na aula de hoje vamos falar sobre entradas e saídas analógicas de um CLP. Então, deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Não, acho que tá bom. Só ajustar ele aqui. Então, na aula de hoje a gente tem que aprender o que é esse conceito de entradas, saídas analógicas e alguns operadores, que também tem no exercício que eu expliquei na aula passada, né? Então, o que é um sinal analógico? Até então, nas entradas digitais do nosso CLP, a gente tinha só sinal de nível lógico que a gente chama 0 ou 1. O que é isso? O sinal ele está ou ligado ou desligado, né? Ou seja, isso depende de cada CLP, né? Como é que é as entradas dele. Geralmente o padrão industrial é desligado é 0 e ligado é 24 volts, né? Mas nem sempre, mas esse é o nosso padrão industrial. Diferente de um sinal digital, né? Que é um sinal binário que só tem dois estados, a gente tem o sinal analógico, que é muito fácil de a gente perceber por que ele é importante. O sinal analógico ele pode ter vários valores dentro de uma faixa. Então ele tem um valor máximo e um valor mínimo, mas ele tem vários valores. Então vamos pensar primeiro em coisas que a gente tem no nosso dia a dia na indústria que tem esses valores variáveis, né? Então, por exemplo, aqui temperatura, que pode variar, vazão de uma válvula proporcional ou de alguma coisa, né? Vazão de líquidos, então litros por minutos. E rotação do motor, né? 0 a 1500 RPM. Então, se a gente fosse fazer um gráfico disso, vocês iam ver que ele varia ao longo do tempo, ele sobe e desce, né? E pode estar em qualquer lugar desse gráfico aqui. E o sinal analógico, ele pega essa grandeza, que, por exemplo, vamos pegar a velocidade do motor e converte para um sinal elétrico. Então, é isso que a gente chama de transdutor. Transdutor é uma parte que tem lá no sensor. Então, se eu tenho lá um encoder, ele é um transdutor de RPM para velocidade. Se eu tenho lá, vamos ver, um termopar, ele é um transdutor de temperatura para
eletricidade, para sinal elétrico. No padrão, o padrão de alguns CLPs é de 0 a 10 volts, né? Mas isso não é necessariamente verdade, né? Mas, por exemplo, eu vou compartilhar aqui outra guia agora. Por exemplo, o S7200 1214C, ele tem a entrada analógica dele por padrão 10 volts, né? E ele não tem saída analógica. Não quero abrir uma coisa aqui. Ele tem entrada analógica, mas ele não tem saída analógica. A saída analógica, você tem que comprar um cartão de expansão que vai aqui, né? Então é 7200 Analog Output. Então ele é um cartãozinho que você coloca ele ali, ou um módulo de expansão também à direita dele. No Modcon, que é o da Schneider, Modcon M221, por exemplo, qualquer família Modcon, a mesma coisa, a gente tem entradas analógicas, né? Mas não tem saídas. Saídas, então, a gente tem que colocar cartão de saída analógica aqui. Certo? Então, deixa eu voltar para essa guia aqui. Então, o que acontece? O que é um sinal analógico? Eu tenho lá minha velocidade, que pode variar de 0 a 1500 RPM, e eu vou fazer uma regrinha de 3 em relação ao sinal elétrico que acontece no meu CLP. Antes disso, só deixa eu ver como é que eu uso a ferramenta de escrever na tela aqui. Então, como eu estava falando, a gente tem que fazer uma regrinha de 3, né? Então, lembrando lá da matemática como funciona a regra de 3. Se eu sei que o máximo é 10 volts, né? Então, 1500 é igual a 10 volts. Quanto que é 865 RPM? Aí você coloca, é igual a uma interrogação. Não sei quanto é que é. Eu posso colocar X aqui. E faz a regra de 3, né? Aqui até ele pulou uma etapa, mas você multiplica cruzado aqui, né? Então, 1500, isso aqui vezes isso aqui vai dar lá um valor. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês. Mas é a regrinha de 3. Então, se eu não sei quanto que é, posso chamar de x aqui, posso chamar de qualquer coisa, de interrogação, chamar de x. Então, aqui vai ficar 1500 vezes x, é 1500x, né? 1500x é igual a... Eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui para ficar mais fácil. É igual a... Deixar aqui em cima. A 865 vezes 10. 865 vezes 10. Vezes a gente usa o asterisco, tá? Quando a gente está digitando no teclado, para não confundir com o x. Então, para eu achar o valor de x, é só eu passar o 1500 dividindo, que é o que aconteceu aqui. Então, eu vou ficar com x igual a 865 vezes 10 dividido por 1500. Então, olha só, isso que a gente fez aqui na regra de 3 é exatamente o que está aqui, 865 vezes 10 dividido por 1500. Se a gente faz isso aqui, o resultado, vocês podem fazer depois, é... Deixa eu até mudar a cor aqui. 5,7 volts. Então, o que eu estou querendo dizer é que o CLP, ele não entende 865 RPM, mas ele sabe que se chegar na entrada analógica dele lá, 5,7 volts, isso aqui representa uma porcentagem desse RPM. E depois vocês vão ver que justamente por o CLP não entender, a gente tem que fazer uma conversão lá dentro do CLP se a gente quiser mostrar isso para alguém. Então aqui tem um outro valor, a 1200, vocês podem fazer a conta, é equivalente a 7,9 volts. Se fosse diferente, meus limites extremos, né? Se fosse 0
e o outro extremo fosse, sei lá, 5.000 RPM, eu teria mais pontos, né, no mesmo espaço de 0 a 10 volts. Então, essa conta aqui não ia ser a mesma. Então, vocês têm que cuidar sempre com o máximo e com o mínimo, né? Então, o valor de tensão fornecido pelo transdutor deve ser convertido para uma informação digital. Aí tem o nosso primeiro problema. Olha só que interessante, como é que funciona o CLP. Depois que o sensor lá converteu para 0 a 10 volts, isso ainda não é possível de ser processado por um sistema digital, porque 0 a 10 volts é um valor analógico. Então, para o CLP conseguir fazer contas com isso, ele tem que pegar esse valor que é analógico, né? Que pode ter qualquer valor. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Para um valor aqui que tem que ser digital. E aí, mas o que vocês precisam lembrar é que essa parte digital, ela está dentro do CLP. Ele que faz essa conversão, tá? O que vocês precisam lembrar? Que dentro do CLP, o valor não vai ser 0 a 10 volts, vai ser um número. Simples assim. Não tem como, por que complicar mais que isso. Aqui o slide fala em bits e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito. Ou seja, o teu valor analógico, que era de eletricidade, vira um valor digital, e lá dentro esse valor digital, ele não é nada mais do que um número inteiro. No caso aqui, se for 8 bits, depois vocês podem estudar aqui a base binária, né? Mas se for 8 bits, pode ser um número de 0 a 255. Então veja só, o meu motor lá, que ele ia de 0 a 1500 RPM, né? Opa, agora tá grande isso aqui. 1500 RPM. Agora ele é um sinal elétrico que vai de 0 a 10 volts e depois ele é um número que vai de 0 a 255. Então olha o tamanho e as conversões que a gente tem que fazer para o CLP funcionar, né? E esse conversor aqui, ele tem uma resolução que a gente fala. Quantos mais bits, mais é o tamanho da nossa régua aqui que a gente pode utilizar, né? Mais é o tamanho das divisões da régua. Então, por exemplo, se eu tiver 8 bits, eu só posso converter em 256 valores. Se eu converter em 11 bits, é 2048. 12 bits é 4096. Então, isso é o que a gente chama de resolução do conversor analógico digital. O que isso quer dizer? Que quanto maior é esse número aqui, né? Maior é o número de bits do meu conversor. Isso tem, tá? No site da fabricante, qual que é o conversor AD do CLP. Vocês podem procurar depois. Então, olha só. Esse número aqui vai ficando cada vez menor, né? Se eu aumento um número na divisão aqui, isso aqui vai ficar cada vez menor. Então, isso significa que quanto maior é a resolução do meu conversor, é possível identificar sinais cada vez menores, né? Então, imagina, um sinal de um motor, ele é um sinal bem maior do que um sinal, por exemplo, da pele, né? Porque não sei se vocês sabem, quando a gente faz um eletrocardiograma, você coloca aqueles eletrodos, você está medindo os sinais elétricos que o cérebro manda para o corpo. E esses são sinais que têm muito menos tensão. Então você precisaria de um conversor muito maior para detectar isso, né? Então olha só, o meu motor, ele era de 0 a 1500 RPM, o sensor transformou de 0 a 10 e agora a gente tem aqui um conversor analógico, aqui no caso de 11 bits, e agora é um número de 0 a 2047. Tudo na regra de 3. Você resolve na regra de 3. Então tem que aprender a fazer a regra de 3, né? Então, se 10 volts é 2048, né? 5,7 aqui para o caso de 865. Vai ser quanto? Aí faz aquela conta de novo que a gente fez antes. Esse multiplica esse multiplica esse, daí esse passa dividindo, né? Então, esse multiplicou esse, passa dividindo. Então, esse vai ser um número aproximado, tá? Lá dentro do CLP é o número 1167. Então, o meu 865 RPM é um número 1167 lá. O número 1200 vai ser o número 1638. Então, olha só, são números diferentes que simbolizam velocidades diferentes e tensão diferente que está vindo lá do sensor,
né? Então aqui vocês já começam a ver onde que pode dar a falha, né? A falha disso, por exemplo, pode ser, se eu não tiver vindo o sinal correto do sensor, não adianta porque, né? Se o meu sensor tiver com problema, o meu CLP vai estar com problema também. Então, sempre chequem antes se o sensor de vocês não está mandando porcaria para dentro do CLP, né? Porque daí não tem gente que consegue processar essa informação. Por causa disso, de existirem números dentro do CLP, a gente tem que entender um pouco do que é tipos de dados, né? Isso é uma coisa da computação, mas como um computador, um CLP, ele é um computador, ele é uma espécie de computador, a gente tem que entender 3 tipos de dados. O tipo booleano é o mais fácil de entender. Tipo booleano, ele é 1 ou ele é 0. Ele é o nosso tipo digital. Então, a gente está usando em entradas e saídas digitais. Ou ele está ligado ou ele está desligado. O tipo inteiro, ele é um número inteiro, um número sem vírgula, né? Vou colocar assim. Então, eu vou usar ele nas entradas e saídas analógicas, no temporizador, que eu falei no vídeo que está disponível lá para vocês assistirem, e para os contadores, tanto conta 1, 2, 3, 4, temporizador 1, 2, 3 segundos, né? Já o número real, ele vai ser um pouquinho mais complicado, porque, por exemplo, se eu pegar 5 dividido por 2, né? Que número é isso aqui? É 2,5. Então, ele é um número que ele tem vírgula. Então, isso é um pouco lá da matemática, né? Outro exemplo aqui, por exemplo, é 1 dividido por 3. Esse aqui é legal porque esse aqui dá uma dízima periódica, ele dá 0,33333. Então, ele tem uma característica diferente de cada tipo. E o computador, o nosso CLP, para conseguir guardar esse tipo de número, ele precisa saber qual o tipo é para alocar um espaço correto na memória. Esse chamado ponto flutuante aqui, vocês vão ver, é o tipo real. Ele tem esse nome porque o jeito que você guarda um número com vírgula dentro de uma memória de um computador é através de um ponto flutuante. É uma loucura, não vou entrar aqui no escopo, mas é muito legal se vocês entenderem um dia como funciona o armazenamento por ponto flutuante, que é uma genialidade que alguém teve uma ideia lá de como armazenar esses números dentro de um sistema que só aceita 1 e 0, né? Então, o que é o importante? Aqui eu estou falando da Siemens, tá, pessoal? Então, quando eu estou falando aqui Simatic S7200, eu estou falando da Siemens. Isso aqui vale para Schneider? Vale. Vale para Allen Bradley? Vale. Então, até aqui tudo vale. O problema está aqui, ó. Essa leitura e saída de valores analógicos. Isso aqui, a Siemens criou um padrão. Como a Siemens é o maior fabricante, vendedor e de CLP do planeta, né? É uma empresa gigantesca mesmo. A gente vai se basear no Siemens, que muito provavelmente vocês vão encontrar na carreira de vocês aí um CLP Siemens, né? Então, na Siemens, para não ficar essa loucura aí que tem uma resolução diferente, o conversor analógico, daí tu tem que ficar fazendo essas contas de regra de 3, eles criaram um padrão. E o padrão é o seguinte: não importa o sinal analógico, ele é um número de 0 e ele vai até 27.641. É isso aí. O mínimo, eles falaram assim, isso aqui tá bom, essa quantidade de divisão para a maioria das aplicações industriais. Agora um segredo para vocês. Eu posso ter valor maior que 27.648? Pode, tá? Você não deve, mas você pode. Por quê? Porque daí o CLP vai interpretar que ele está operando com sobrecarga, por exemplo. Isso pode, mas é uma função avançada. Por padrão, um sinal analógico ele vai ser convertido entre o número de 0 até 27.648. Então, a Siemens selecionou esse número maluco aí como o valor máximo que qualquer sinal analógico é transferido para a CPU. A CPU é a parte de dentro do CLP que faz o processamento por um módulo analógico da Siemens. Esse valor numérico é independente da resolução do módulo.
Então, olha só que legal. Eu não preciso me preocupar de quantos bits que é o meu módulo. Posso comprar um conversor lá de bits diferentes. Não interessa. Para Siemens, então, tudo é isso aqui. Um número entre 0 e 27.648. Então, vamos entender dentro do CLP da Siemens como é que é esses tipos de variáveis. Então, ó, as entradas analógicas, ela tem esse nomezinho. Então, esse é o nome, né, que geralmente a gente dá. Entrada analógica 0, entrada analog in 0, analog in 1. Na Siemens, por padrão, se vocês forem procurar lá no TIA Portal, esse é o endereço. Então, num CLP, eu tenho uma etiqueta, né? Esse aqui é como se fosse o rótulo, a etiqueta, deixa eu colocar aqui, que é o próprio usuário pode dar um nome, né? Por exemplo, se quer colocar assim, botão liga 1, botão desliga, né? Mas o endereço, ele é padronizado, o endereço da memória. Então, o endereço é esse aqui, IW. O tamanho aqui não vem ao caso, que é uma word, tá? Mas olha só, o que é importante aqui? O tipo de dado é um inteiro. Int significa inteiro. O sinal de entrada é de 0 a 10 volts e o conversor faz essa magia aí do 0 a 27.648. Então, aqui que está os lugares, né? Vocês podem depois utilizar o material auxiliar para ver como é que funciona no TIA Portal isso aqui, tá? Infelizmente, não tem como utilizar valor analógico, entrada e saída analógica num simulador, tá? Não nesse simulador que a gente tem aqui. Até eu acho que a Schneider tem um simulador que você dá para fazer isso. Mas naquele simulador simples lá nosso, não tem. Então, isso aqui está mais para conhecer como é que funciona, né? Saber que existe. Mas para utilizar, tem que utilizar na prática mesmo. Então, a saída analógica aqui, ela está nesse enderecinho por padrão lá na Siemens e ela também é um inteiro, ela é um número. E ela também funciona como 0 a 10 volts e 27.648 é o número que ela vai gerar, né? E aí, a gente vai falar de uma coisa bem importante, que é a normalização de valores analógicos. Então, é o seguinte, o que eu quero que vocês saibam é que tu conectou um sinal analógico num CLP da Siemens, ela vai te dar um número. Tu consegue acessar esse endereço aqui e ver quanto que está esse número. Só que imagina lá, eu tinha o caso do meu motor. É de 0 a 1.500. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma regra de 3. Então, se está no número, sei lá, 3.000, quanto que é o RPM? Eu tenho que ficar fazendo essa regra de 3 toda vez que eu quiser saber. E isso é uma perda de tempo. Isso é um negócio que a gente faz assim que você... Não é uma perda de tempo, mas não se faz, né? Você não faz essas contas na mão, porque você quer ter um resultado. Então, a gente normaliza um valor analógico. O que é normalizar um valor analógico? Então, normalizar um valor analógico é você transformar ele do número inteiro que está chegando para uma porcentagem. Então, deixa eu colocar aqui, que aqui está escrito de uma maneira bem complexa, mas o caminho é esse aqui, ó. Vai entrar aquele número que é de 0 na Siemens, né? 24.648, e ele vai virar uma porcentagem. E porcentagem, não sei se vocês sabem, quando a gente fala 0% até 100%, isso aqui nada mais é do que um número entre 0, um número real, né? Real, entre 0 e 1. Então, se tu fizer agora, o que significa... deixa eu colocar isso aqui para cima aqui. O que significa 100%? É 100 dividido por 100, né? Porcento significa dividido por 100. Então, 100% é 1. Se eu fizer 50%, vai ser 0,5. 0,5 está aqui no meio. 75% é 0,75. Então, qualquer número, eu posso normalizar ele entre um número entre 0 e 1, né? Qualquer sinal analógico. Isso aqui vai ser um número real, tá? Então, vamos olhar aqui como é que a gente normaliza uma entrada analógica. Daí eu esqueci de um passo aqui. Depois que você normalizou, o próximo passo aqui é colocar numa escala.
Então, eu vou chamar isso aqui de normalização. Até poderia ter organizado melhor esses... Então, isso é a normalização. Vou colocar aqui. Então, o que é normalização está aqui para vocês. Você pega o número, deixa eu diminuir aqui. Não consigo mais mexer agora, tudo bem. Aqui, consigo sim. Pega o número e coloca dentro de uma porcentagem, teu sinal lá. Depois que tu tem essa porcentagem, aí você faz uma escala. Porque como eu falei para vocês, o CLP não sabe o que é que ele está medindo. O CLP não sabe se ele está medindo temperatura, se está medindo RPM e tal. Então, depois que você tem uma porcentagem bonitinha lá que teu CLP entende, né? Ah, ele está indo de tanto a tanto. Aí você converte de novo para um valor que significa uma coisa na vida real. Então, uma escala, né? É o seguinte: é quando você pega a porcentagem e faz uma regra de 3, que eu vou ensinar como é que faz esse bloquinho pronto. Uma regra de 3. Então você muda a escala, né? Para o valor, vamos chamar valor do processo, né? Vou colocar exemplo aqui, RPM, temperatura. Então depois que você tem a porcentagem, deixa eu colocar isso aqui. Tá ficando uma bagunça, né? Deixa eu ver onde é que eu posso colocar isso aqui. Aqui, que dá para ler mais ou menos. Então depois que você tem a porcentagem, você faz mais uma conversão para o valor que você quer. Então vamos dar uma olhada aqui como isso aqui funciona, né? Então eu tenho lá meu sinal aqui. Deixa eu diminuir minha letra um pouco aqui. Sinal elétrico. Então tá aqui. Aí a entrada analógica do CLP transforma num número, né? A normalização aqui transforma numa porcentagem. E aí a porcentagem passa por uma escala e transforma no valor do processo. Então, quando eu quero fazer isso aqui, né, eu vou ter lá um sinal elétrico que virou um número, que virou uma porcentagem, que virou um valor do processo. Então, no fim das contas, esse 0 a 10 volts vai virar um número entre 0 e 1500. Ah, mas professor, tu fez isso de maneira direta antes de uma regra de 3. Eu fiz, né? Eu, ser humano, fiz isso de maneira direta. Eu consigo converter isso aqui diretamente. O CLP, né? O CLP, principalmente o da Siemens, ele precisa disso aqui, né? Então, eu, ser humano, consigo fazer isso aqui direto. Um CLP, não, né? Então, por isso que a gente tem que entender esses conceitos. O que é normalização e o que é uma escala, né? Então, a saída, só para a gente ver aqui, é o caminho contrário, né? Então, eu começo com esse valor aqui que eu tenho do processo, né? Ah, eu quero lá colocar 500 RPM no meu motor. Então, valor processo. Até vamos tentar então, entender aqui como é que funciona. O valor do processo vai ser 500 RPM, por exemplo. Vamos deixar só o valor do processo. Então, é o caminho contrário. Aí, o valor do processo vai virar uma porcentagem. Aí, o valor da porcentagem vira um número inteiro. Um número, né? Simplesmente um número. Aí, um número que vai virar um sinal elétrico lá. De 0 a 10 volts. Então é o caminho contrário, né? Tanto o primeiro, mas veja só, essa parte aqui, ela é a mesma, não importa o caminho. Então isso aqui é bem importante. Deixa eu colocar aqui até
uma outra cor. Normalizar e depois colocar numa escala, a ordem é a mesma. Você faz uma porcentagem, depois coloca numa escala. Não importa se é uma entrada ou uma saída. O que muda é aonde está, né? Aqui está na frente a normalização e a escala, e depois vem a saída. Aqui está primeiro a entrada. Isso aqui, novamente, é quando eu estou falando do quê? Do meu CLP. Então, isso aqui é pro CLP. Vou colocar aqui. Muito bem. Então, como é que a gente faz isso com o Tia Portal lá da Siemens, né? Então, vamos ver se vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui, ó. O valor mínimo e o valor máximo que a minha entrada analógica pode ter é os números do CLP lá, é 0 e 27.648. E existe esse bloquinho aqui, ó, dentro Deixa eu até procurar aqui online PLC Simulator. Então, ó, no nosso simulador aqui, a gente pode arrastar bloquinhos aqui. Então, tem um bloquinho aqui de adição, que depois eu vou falar. Tem um bloquinho que eu posso mudar, em vez de adição, eu quero uma subtração. Aí ele vira uma subtração. Tem o bloquinho de contador, tem o bloquinho de temporizador. Então, são tudo bloquinhos. Bloquinhos de mover, coisas na memória. Então, isso aqui são bloquinhos. Vou colocar aqui, Step 7, Norm X. Deixa eu ver se vai colocar aqui, Scale X. Ó. Na Siemens, ó, isso aqui é o site oficial de suporte da Siemens. É esse fórum. Eu não consigo ver a imagem. Deixa eu voltar lá. Então, ó, dentro da Siemens, você tem esses bloquinhos. Ó, como é que eles funcionam. Ó. Tem o Norm X e o Scale X, que é a normalização e a escala. Né? Podem ver vídeos depois no YouTube de como é que eles funcionam. Então, vamos lá. Eu vou explicar rapidamente. Aqui tu coloca a variável, né, o endereço da variável que está a tua entrada analógica lá, que no caso padrão é Y64 ou Y66, ou pode pôr a etiqueta, né, a etiqueta que você criou. Aí tu coloca o mínimo e o máximo, e na saída aqui, a saída é aqui embaixo, tá? Não é nesse aqui. Isso aqui é só o enable, isso aqui significa que esse bloquinho só vai funcionar quando ele tiver energia aqui. E esse aqui é a saída que ele vai dizer assim, eu estou funcionando. Então, esse aqui é o enable saída, enable entrada. A saída está aqui. Você salva num lugar que é a porcentagem. Aqui está escrito entrada analógica real, mas eu acho mais fácil de entender colocando aqui entrada analógica em porcentagem. Mas ela tem que ser um valor do tipo real, né? Aí você pega a entrada analógica em porcentagem, né? E você coloca um valor mínimo e um valor máximo que você quer aqui. Por exemplo, aqui eu poderia colocar 0 e 1.500 o quê? Isso aqui está simbolizando o RPM do nosso motor. E aí aqui na saída você vai salvar em outro lugar a entrada analógica. E aqui está escrito normalizada, está com erro. A entrada analógica escalada, né? Então vou fazer um risco aqui. Depois da normalização, é isso aqui. Então, aqui é a entrada analógica em escala. E isso aqui vai ser um número que pode ou não ter vírgula. Número real aqui, né? Então, a gente está olhando aqui o número real. Então, existe, como eu estou andando a meio RPM, existe. Então, por isso que vai ser um número real. Saída, então. Lembra que eu falei para vocês?
A ordem é a mesma, né? Eu coloco primeiro a normalização, depois o escalamento. Só que aqui eu pego agora um valor da saída analógica que eu quero pôr. Esse valor aqui agora é um valor real. Então antes era um inteiro para real e um real em real. Então aqui é um valor real. Por exemplo, quero colocar aqui 1250,5 RPM. Posso pôr? Aí eu coloco o valor mínimo e máximo que isso aqui pode adotar, né? Que é o nosso lá 0 e 1500. Aí ele vai colocar aqui um valor normalizado, que é de 0 a 100%. Que eu não sei quanto é que vai dar essa conta aqui, porque esse bloquinho faz a conta para mim. E aí essa porcentagem aqui, deixa eu ver se eu não me confundi alguma coisa aqui. Não, é isso aí, a porcentagem e o número. Isso aí. Aí essa porcentagem vem aqui, e daí aqui sim vai sair um número inteiro. Número. Isso aqui é aquele número entre 0 e 27.648. Que é o que a saída analógica entende. Então você vê que a saída analógica e a entrada analógica só entendem esse número, 0 a 27.048. E a sinalógica só entende 0,27.048, né? Claro, está chegando um sinal e aqui vai sair um sinal elétrico. Então o CLP só entende isso. Então essa foi a parte um pouquinho mais complexa aqui, que é a entrada e saída analógica, que infelizmente não vamos poder testar na prática, né? Por isso, para dar uma acalmada nos nossos ânimos aí, vamos explicar uma parte um pouquinho mais fácil, que é os operadores, né? Então, agora a gente viu que dentro do nosso CLP a gente não tem só ligado e desligado, né? A gente tem ligado e desligado, a gente tem números e tem números com vírgula, né? Então eu posso ter tudo isso salvado lá dentro do meu CLP. E tem mais tipos de variáveis, mas não cabe num curso de introdução aqui, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem dois tipos de operadores. Os matemáticos, que é soma. Então, soma, subtração, divisão, multiplicação. Esses aqui a gente consegue lá no nosso PLC Simulator, ele tem aqui, ó. Então eu posso colocar um bloquinho aqui de soma. Tá aqui ele. Depois eu explico o que é cada entrada aqui, né? Eu posso colocar um bloquinho de subtração, eu posso colocar um bloquinho de divisão, de multiplicação. Tudo isso aqui eu tenho aqui. E eu tenho os operador lógico. O que é operador lógico? Se alguma coisa é igual, se alguma coisa é diferente, se uma coisa é menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual. Esses aqui também estão aqui. Deixa eu colocar uma outra bloquinho. Então isso aqui é uma lógica, ó. Eu posso escolher. E aqui tem uma sigla em inglês, esse aqui é o problema do simulador, por exemplo, greater or equal, né? Que é maior ou igual. Mas tu vê pelo símbolo, tu vai trocando ali, tu vai vendo qual que é o símbolo. Então esse aqui é maior, por exemplo. Então aqui é maior. Então são esses os nossos operadores, né? E a gente pode utilizar eles para ajudar nós. Então, por exemplo, vamos ver o nosso operador maior, né? Aqui está no, como é que é na Siemens, ó, tá numa caixinha do lado. E aqui tem operações de comparador. E aí tá ali os símbolozinhos, né? Então vamos ver. Uma aplicação. Se eu for medir um peso de alguma coisa lá, e essa medição desse peso for maior do que o peso que eu coloquei na memória lá, ele vai seguir o sinal. Então ele funciona assim, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Apagar isso aqui. Vamos dizer que eu vou ligar uma saída lá que é um motor. Então vou ter que colocar aqui o motor, é uma coisa que só está ligada ou desligada, no nosso caso aqui. Para não confundir com o motor de RPM lá, vamos colocar uma lâmpada. Lâmpada. Podia aumentar aí, ó. Aqui fica mais fácil vocês verem.
Aí eu vou colocar aqui o peso medido, né, de areia, por exemplo, e ele vai ser um número, number. Então, começa em 0. Então, olha só que legal. Na saída aqui eu vou ligar a minha lâmpada somente se... Aí eu coloco na entrada o peso medido for maior do que... Ah, aqui ele precisa de outra variável, mas no CLP mesmo, você pode colocar aqui um número. Aqui ele não aceita. Então, vamos colocar mais uma aqui. Aqui, vamos colocar padrão do saco. O padrão da embalagem. Então, se eu quero uma embalagem de 1 kg, por exemplo, né? Colocar um número aqui. Também é um número. Eita. Então, eu vou arrumar aqui que o padrão da embalagem é 1000, né? Então, aqui o peso medido e o padrão da embalagem é 1000, que é 1000 gramas, né? Então, tá lá a nossa balança. Aí eu vou iniciar a simulação. Veja só, a lâmpada não está acendendo porque isso aqui não é verdade. Mas agora se eu vier aqui e mudar para 1000, vocês acham que vai funcionar ou não vai funcionar? E não vai funcionar, porque esse aqui é maior. Ainda não vai acender. Mas no momento que eu passar um a mais aqui, ó. Opa, agora acendeu a lâmpada lá. Então é assim que funciona o maior. Como é que eu poderia modificar isso aqui para que ele acionasse, né? Mesmo quando chegasse a 1000. Só mudando o tipo do meu operador aqui, ó. Se for maior ou igual, aí ele aciona a lâmpada. Vamos começar aqui com 999, por exemplo. Não acionou a lâmpada. Se eu colocar 1000, agora ele aciona a lâmpada, porque é maior ou igual, né? Então, se for igual, ele já aciona. Certo? E como é que eu posso colocar assim que só vai acender a luz quando tiver o peso exato? Se tiver menos ou mais, não acende a luz. Eu posso colocar aqui um operador chamado diferente, ou not equal, né? Então, se eu colocar 999, ele acende a lâmpada. Eu queria fazer o contrário, então é o igual, esse aqui. Aí. Se eu colocar 999, ele não acende a lâmpada. Se eu colocar 1001, eu passei já da minha embalagem, também não acende a lâmpada. Então, ele só vai acender na hora que for exatamente igual, né? Isso às vezes a gente precisa, que foi só um exemplo. Então, esse é um comparador lógico maior. Vamos olhar um exemplo aqui, ó. Aqui tem um sinal que liga areia automático, né? Então, estou medindo o peso dessa areia, ele está comparando com o peso da embalagem que eu quero lá, né? Então, aqui, com o sensor, então aqui está o sensor, embalagem, digamos assim, ou receita, a receita que a gente quer lá para fazer o nosso cimento, né? Então, aqui, se a medição do peso for maior que a receita, ele vai ligar, ele vai vir para cá e vai ligar a britadeira automático, vai setar. Só deixa eu ver um negócio aqui. Esse aqui está resetando areia, isso. Então a areia vai ligar lá, automático, veio lá, um sinal que isso aqui fica aceso. Então deixa eu até desenhar aqui que fica mais fácil. Então ela está acesa aqui. Aí vai enchendo até que fica maior, né? Quando ficar maior, vai fazer duas coisas. Isso aqui vai desligar, R é reset, então isso aqui vai deixar de funcionar. E vai também ligar a britadeira. Então ele vai parar de encher de areia, né? Então a lógica disso aqui, o que acontece aqui? Ele para de encher de areia assim e liga a britadeira, sei lá, betorneira, né? Assim que o peso medido for
maior que o da receita. Então é isso que está acontecendo aqui nessa tela, né? Vamos para o nosso próximo exemplo. Um operador matemático agora. Eu posso somar duas coisas. Então vamos voltar aqui. Agora eu quero o peso de brita, né? Vou colocar aqui. O peso da brita aqui é um número. Então digamos que eu quero misturar o peso da areia e o peso da brita para saber quanto que eu tenho que fazer de cimento, né? Vou mudar isso aqui para peso areia. E agora eu posso somar e colocar aqui, ó, a entrada vai entrar a areia, add é somar, adição, né? A outra entrada vai ser o peso da brita. Aí. E esse aqui é o enable. Olha só, como eu falei o enable, ele já vai ligar a lâmpada aqui. Ele nem funciona sem uma saída. Então não é aqui que eu conecto. Para eu conectar aqui, eu tenho que a minha saída ser uma outra bobina. Então na linha de baixo eu vou colocar uma bobina e a saída eu escolho aqui. Vai ser o padrão da embalagem. Não. Bom, deixa eu voltar aqui que eu estou me perdendo um pouco. Aí. Então, quando a britadeira vai ligar automático e vai somar o peso da areia com o peso da brita. E a saída vai ser essa soma aqui, né? Então vamos ver esse exemplo. Então ligou a britadeira automático, somou o peso da areia com a brita, né? Quando o peso for maior do que a receita com a areia e que a brita, ele vai desligar a britadeira e vai ligar agora, digamos, o caminhão de cimento para começar a sair o cimento, né? Então aqui eu estou usando os dois blocos, é isso que eu queria fazer, né? Fazer uma comparação. Só que a saída tem que ficar salva em algum lugar. Claro, claro. Agora entendi. Ó. Vamos ver se vocês vão entender. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que salvar a minha soma em algum lugar, né? Então eu tenho que salvar ela. Vou colocar aqui soma, areia e brita. Então eu vou colocar isso aqui. Aqui. Aí eu tenho que escolher aqui soma, areia e brita. E agora que eu sei isso aqui, eu vou colocar um comparador. Se a soma areia e brita foi maior que a receita, então o padrão da embalagem aqui, agora vamos chamar padrão receita. Vou colocar maior aqui, maior ou igual, né? Aí eu coloco, se o padrão, se a soma areia mais brita for maior que o padrão da receita, aí acende uma lâmpada, por exemplo. Então vamos testar aqui, ó. Aqui já está somando, porque só de areia eu já tenho 1000, né? E 1000 mais 0 dá 1000. Mas se eu colocar 300 de areia e 700 de brita, né? Aí ele vai acionar. Se eu não encher de brita que chega, 650, ele não aciona. Do mesmo modo, deixa eu pôr aqui 700. Se eu não colocar o suficiente de areia, ele não aciona também. Então aqui eu estou somando dois valores que eu guardo numa outra variável que é a soma dos dois, depois eu uso ela para comparar, né? Então assim que a gente faz. E era isso, pessoal. Então deixa eu pausar aqui.